E aí, povo do Projeto Bra, tudo bem com vocês? Começamos aqui mais um podcast, o 10º episódio, hein, pessoal? Agora são 10 episódios da nossa série de podcasts do canal. E eu agradeço muito quem vem assistindo, né, e vem comentando, dando ideias e comentários e opiniões, né, sobre as notícias, né, e os vídeos. Muito obrigado a vocês também que têm divulgado o canal, os inscritos e os que estão gostando dos vídeos, porque já estamos atingindo a meta de 500 inscritos. Faltam, se não me engano, 5 ou 4 para a gente completar. Então vamos lá, pessoal, vamos completar essa meta, vamos completar os 500, depois para ainda mais. Então vamos divulgar, vamos gostar aí, e muito obrigado novamente aí para vocês. Então vamos começar aqui mais um podcast, né, com uma notícia muito interessante, muito boa, né? As 3 estações da linha de Lás, né, que a gente filmou aí ultimamente, que é a Santa Cruz, a Chácara Clabin e o Hospital São Paulo, elas vão passar a funcionar em horário integral, né, o horário comercial das estações, que é das 4 à meia-noite. Então, foi bem rápido, né? Assim como o ACD Servidor, que foi, se não me engano, a troca de operações, a ampliação de operação mais rápida, né, das estações que foram inauguradas. Então, são 15 dias, né, que nem a ACD, para a operação comercial e que vai ser realizada no sábado, dia 13. Então, uma notícia muito boa, né? Porque as estações de integração, né? Ou seja, você não vai depender de um certo horário, né, para poder acessar as outras linhas, então você pode diretão não se preocupar com o horário de fechamento daí das transferências, né? Então, como eu disse no último podcast sobre o Parque do Ibirapuera, tá, o acesso pela ACD Servidor, então é uma boa ideia para vocês aí, se vocês quiserem visitar lá o Parque do Ibirapuera. É bem fácil, eu vou gravar um vídeo no domingo que eu vou lá andar de bicicleta. Eu vou mostrar para vocês aí como que faz para chegar lá, né? É bem fácil, bem tranquilo. Vai ser um vídeo bem interessante aí que eu vou estar fazendo para vocês. Então aguardem aí. E é uma dica, né, porque eu vou dar para vocês, inclusive. Bom, o início da operação, as 3 estações abrirão às 4h40 e fecharão à meia-noite, como eu falei para vocês. De domingo a sexta-feira e à 1h aos sábados. Assim, a linha 5 passará a funcionar com 16 a 17 estações completas. Falta apenas a estação Campo Belo, prevista para dezembro. Vamos falar sobre ela hoje também. E lembrando que é a segunda fase de expansão que vai ser finalizada, né, da linha 5 Lilás. Lembrando que existem outras fases, né, como a expansão até o Jardim Ângela, né, que ainda está no papel, né, infelizmente. Mas já era para ter sido feita e iniciada. As 3 estações já demonstram uma procura muito grande, sobretudo o Chácara Clabin, que faz ligação com a linha 2 verde, a Santa Cruz conexão com a linha 1 azul. Com essas interligações é possível ir, por exemplo, até da estação Largo 13 em Santo Amaro até a estação Sé em 40 minutos. Ou então sair de Alto da Boa Vista e chegar na estação Trianon MASP em cerca de 30 minutos. Ou seja, a mobilidade melhorou muito e vai melhorar ainda mais com o horário integral. Não é sem razão que o metrô estima que essas paradas terão um movimento muito grande, que permitirá que a linha 5 transporte 855 mil usuários por dia. É uma coisa muito boa, porque vocês viram nos vídeos anteriores que o movimento era muito reduzido nas estações da linha 5, né? Uma linha desconhecida, né, até então. Quando a gente filmou lá o Brooklyn, a gente filmou a Moema, Eucaliptus, eram estações muito vazias, né? Até pela localização, né? Não é uma região muito carente, né? A população não depende tanto do transporte público quanto nas regiões periféricas, né? Então, com essa integração, vai ter mais gente vindo da região de Santo Amaro, que é uma região mais carente, até a região do centro, né? Sé, Trianon, MASP ali na Paulista, para facilitar a locomoção do trabalho, né? Porque a gente tem que lembrar que eu falei alguns podcasts atrás que o custo social, né, dessa demora de chegada ao trabalho, conforme a pessoa demora para chegar ao trabalho, ela gasta força, né, energia e inclusive tempo de trabalho, ou seja, o custo social aumenta ainda mais. Então a mobilidade é muito necessária, principalmente na redução do tempo, né? E isso é um exemplo muito bom, né, porque a cidade de São Paulo, não só a capital, mas a grande São Paulo, a região metropolitana, existe o processo de migração pendular, né? A migração pendular, para quem não sabe, são os trabalhadores que vão até as regiões centrais de trabalho, né, e moram nas cidades dormitórios, né, que são as cidades que ficam em volta ali na região periférica, né? Então, a redução do tempo vai reduzir o tempo da migração pendular, vai favorecer o lucro e vai favorecer inclusive ao próprio trabalhador. Então, vamos continuar aqui. Vamos continuar falando sobre a linha 5, inclusive, vamos falar agora sobre a estação Campo Belo.
Então a gente tem algumas fotos aí no site do Via Trolleybus, né? Então a Seven Soluções de Engenharia publicou umas fotos muito legais aqui da linha da estação Campo Belo. Vocês podem ver que ela vai ser bem grande, né? Tem bastante escadaria, né? Porque é uma... Lembrando que a estação Campo Belo, como eu filmei já as obras, ela está localizada no viaduto, né? Ela vai sair no viaduto, inclusive vai ter a transferência para a linha 17, que é a linha do monotrilho, a linha ouro. Então é necessário que tenha esse número de escadas grande, né? Porque vai ter uma elevação maior, né? Justamente por causa do viaduto e por causa da linha do monotrilho. Então, justamente por isso que a estação acaba sendo dessa magnitude, né? Não tanto quanto a Santa Cruz, porque a Santa Cruz é uma questão de profundidade, mas essa daí também vai ser uma estação enorme, muito boa, muito legal, de transferência, inclusive. Então, vamos continuar aqui, vamos falar sobre a estação também que está agradando muito aí os inscritos do canal, que é a estação São Paulo Morumbi, e ela tem uma previsão já, uma possível data de inauguração. E lembrando que antes da inauguração, né, eu vou visitá-la, né, como prometi para vocês. Vou esperar um pouquinho para ela avançar na parte externa, lembrando que 95% dela já está concluída. Só que ela avançou, ao contrário de outras estações, como no caso do Hospital São Paulo, ela avançou mais na parte interna, ou seja, na parte subterrânea. A parte externa ainda está sendo construída, né, porque é um outro esquema de estação, né. Eu tenho algumas fotos, eu não tenho as fotos aqui, mas eu mostrei no podcast passado, vocês viram que tem um suporte, né, em cima ali, você tem uma estrutura, uma arquitetura meio diferenciada, então a parte externa demora mais do que a parte interna, mas eu vou estar indo lá quando tiver mais avançada a parte externa, eu vou lá, alguns dias antes da inauguração, fazer aí a cobertura, né, das obras. Então, como mais nova promessa de entregar a penúltima parada da linha 4 amarela, no fim deste mês, a estação São Paulo Morumbi já tem uma possível data de entrega, 26 de outubro, final do mês aí, segundo a Via Trolleybus. A data não é ainda confirmada, lembrando disso, né? Então pode ter um atraso também. Então a previsão é entre outubro e novembro, né? Espero. Ó, nesta terça-feira, 9 de outubro, foi divulgado que a obra está 90% concluída. Eu vi aí que, se não me engano, ontem, né? Hoje é quinta-feira, ontem já estava 95% concluída, né? A nova estação será um importante ponto de conexão para passageiros que se deslocam de bairros da Zona Sul, como Campo Limpo, até municípios da região metropolitana, como Taboão da Serra e Imbu e Itapecerica. A linha 4, operada pela Via 4, passará a ter 11 km, estará ainda parada Vila Sônia, prevista para 2019. Então, essa estação é muito boa, inclusive para a mobilidade, como eu falei para vocês, das estações da linha 5, né? Essa é mais um exemplo da linha 4 amarela. Também. E ela vai ter também essa integração não, mas essa proximidade com o estádio do Morumbi, né? Então é muito boa, né? Porque a gente já tem uma estação no Morumbi, só que é de linha da CPTM, né? A linha Esmeralda, só que é outra localização, né? Lembrando que o bairro do Morumbi é muito grande, né? Tem várias localidades, mas essa estação vai possibilitar essa melhoria na mobilidade da região aqui da Zona Sul, né, dos municípios vizinhos, ali o Taboão, o Imbu e Itapecerica, e inclusive vai possibilitar um acesso mais facilitado ao estádio do Morumbi, o estádio do São Paulo. Então vamos lá, vamos continuar aqui agora falar um pouquinho sobre a CPTM. Vamos falar sobre o Airport Express. O trem expresso entre Luz e o aeroporto de Guarulhos começa a operar na terça, dia 16. Eu tinha dado a previsão no dia 10, né, mas ela foi um pouco adiada, né, para o dia 16, mas não tanto assim. Terça-feira, então, vou estar indo lá, vou tentar pegar o primeiro horário, né. Então vamos ver aqui, o serviço de trem expresso, que é o Airport Express, começa a funcionar na próxima terça, segundo informações do SPU. O chamado Airport Express deve funcionar de segunda a sexta no sentido do aeroporto às 10, 12, 14, 16 e 22 horas. Já de Guarulhos para Luz funcionar das 9 às 11, às 13, 15 e 21. A tarifa do trem será de R$ 8,00, lembrando disso, né? E a composição parte da plataforma 5, um puxadinho da plataforma da linha 11 Coral. Ou seja, você tem a linha 11 aqui, a plataforma da linha 11, você tem aqui a pequena parte que é a plataforma do Airport Express. Então, né, entre elas vai ter as catracas, lembrando que o valor vai ter uma bilheteria exclusiva e o valor será de R$ 8,00, como eu falei para vocês. Eu não sei se haverá uma integração com o bilhete único, inclusive eu ressaltei isso no podcast passado.
Pode haver futuramente, mas creio eu que no começo será um bilhetinho mesmo, certo? Então vai ter que ir na bilheteria, comprar o bilhete e embarcar. Então no último dia 3, a CPTM iniciou o serviço Connect, que a gente já filmou inclusive. Então eu vou tentar, né, pegar o primeiro horário, o inaugural, né, no sentido do aeroporto, que no caso é às 10 horas, né? Lembrando que por enquanto serão os trens normais, os trens da linha Ruby, mas futuramente a gente vai estar fazendo com os trens novos da linha Jade, né, que vão ser entregues no final do ano, ou em janeiro de 2019, e são trens muito bonitos, né, com bagageiro e tal, um modelo completamente novo dos trens da linha Jade. Mas vamos estar lá, vamos gravar aí, e vai ser muito legal, vai ser muito interessante. Mas vamos continuar aqui, vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que a gente não fala muito aqui no podcast, nos podcasts, que é a linha bronze. Exatamente. A linha bronze, vocês sabem que tem um problema enorme, né? Ela não saiu do papel, não foi construída ainda, então a gente não tem nenhuma obra, né, em relação a isso. Mas a gente tem uma notícia interessante, uma notícia até um pouco promissora, né? Os prefeitos do ABC querem compromisso com o futuro governador para a linha 18. Então, o consórcio intermunicipal Grande ABC entrega uma carta compromisso aos candidatos do governo de São Paulo, ao governo de São Paulo para que se comprometam a tocar as construções. Como não existe, abre aspas, como não existe mais nenhum empecilho, o contrato está feito, depende apenas do recurso, que naturalmente tem que ser direcionado para uma vontade política, afirma o presidente do consórcio e o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morato. A linha 18 terá aproximadamente 15 km de extensão e 3 estações, transportando cerca de 314 mil passageiros por dia e ligará as estações Tamanduateí e Djalma Dutra. O governo estadual já estabeleceu uma PPP. Com o consórcio vem a ABC e a concessionária será responsável pela construção e operação do monotrilho, que atenderá a população de São Paulo, São Caetano, São Bernardo e Santo André. De acordo com Orlando, o texto já foi elaborado em várias mãos. Abre aspas, esse é um tema importante, onde a gente condiciona prazo para o início da obra. Porque simplesmente falar que não vão fazer, não basta. Nós devemos uma satisfação para a sociedade, e como não tem nenhum processo licitatório, não tem nenhum impedimento. Depende de aporte financeiro para o início das obras. Fecha aspas, afirma o prefeito de São Bernardo. Na avaliação do presidente do consórcio, falta de repasses do governo federal contribuíram para o atraso das obras. Abre aspas, a maior parte do recurso viria do governo federal e via BNDES e o orçamento geral da União. Com a crise, a Dilma recolheu o orçamento e o BNDES não financiou o consórcio de onde viria o aporte. Fecha aspas, disse Morato. As desapropriações, no entanto, ficam a cargo do governo estadual, que não conseguiu financiamento. Os prefeitos ainda devem procurar os candidatos a presidente da República sobre o projeto. Então, é um assunto, uma notícia não muito boa, mas é uma esperança, né, para a linha bronze. A linha bronze está parada e ela vai garantir uma mobilidade enorme, né, porque essa região aqui é uma região muito precária em transporte público, né, inclusive o transporte sobre trilhos, né, a gente tem ali a linha Turquesa, mas lembrando que ela pega apenas parte dos municípios, né, desses 3 municípios aqui, inclusive de São Paulo. Então a linha bronze, a construção da linha bronze seria uma coisa essencial para a melhoria da mobilidade nessas regiões aí, que inclusive é muito precária, né. Como eu vou falar para vocês, a gente tem que investir mais, a gente tem que focar mais nas regiões periféricas. Na minha opinião, eu acho que essas estações que foram inauguradas, não digo as de transferências, de integração, mas grande parte das estações da linha Lilás, da linha Amarela, elas foram inauguradas em regiões muito centrais, em regiões muito, digamos assim, pejorativamente elitistas. Então, por isso que isso explica o vazio dessas estações. Então, eu acho que seria necessário, em 2019, com o próximo mandato do futuro governador de São Paulo, seria necessário rever esse foco em direção à mobilidade na periferia, né? Porque tem muitos bairros de São Paulo, na região metropolitana, inclusive aqui no meu bairro, a Freguesia do Ó, que a mobilidade é péssima, digamos assim. A gente tem as obras da linha Laranja paradas há 2 anos, né, desde 2016. A gente tem as extensões da linha 2 verde paradas também. A gente tem a própria linha bronze parada. Então, isso é um grande problema. Agora a linha 15 parada também, não tem previsão ainda. Então, é um grande problema. Então, a gente tem que ter esse maior foco na periferia, né, que está sendo esquecida com essas obras paradas do metrô, né.
que a gente precisa ver. E vamos falar justamente sobre isso, né? Os problemas que o próximo governador de São Paulo terá de solucionar a mobilidade sobre trilhos. Então vocês viram aí que teve as eleições, tal, segundo turno dos dois candidatos aí, o João Dória e o Márcio França. E a gente vai ver falar um pouquinho sobre os problemas, né, que eles vão ter que enfrentar no mandato. E espero que enfrentem, né? Vamos começar aqui o legado deixado pelo antigo governador Geraldo Alckmin. Então a gente tem a extensão até Guarulhos da linha 2 verde, como eu falei para vocês, que está parada, inclusive por problemas financeiros, tanto do governo estadual quanto do governo federal, né? Então, esse é um problema que tem que ser revisto, inclusive, como eu acabei de falar para vocês, aí o problema tem que ser visto pelo futuro governador de São Paulo. A linha 4 amarela, o terceiro projeto, a terceira fase de expansão, que é da estação Vila Sônia até a extensão do Taboão, né? E não saiu do papel, não tem obras ainda, né? A gente tem a estação Vila Sônia prevista para 2019 e 2020, né? Só que não chega a Taboão da Serra, né? Então vão faltar essa extensão até Taboão da Serra. A linha 5 Lilás, com extensão até Jardim Ângela, que eu falei para vocês já, né? Que também está sendo planejada, mas não saiu do papel, né? Mas é uma antiga reivindicação dos moradores da região. Ou seja, Jardim Ângela, Taboão da Serra e Guarulhos são regiões periféricas que necessitam, né, de mais atenção do futuro governador. A linha 6 laranja, obviamente, né, o primeiro trecho, né, é o principal problema, um dos principais problemas aí do governo do ex-governador, né? A gente já vem falando sobre ela, que muitas vezes a gente explicou qual é o problema, tal, o processo de caducidade do contrato, né? Só que se torna, portanto, um dos assuntos prioritários do novo governo, né? Que terá que decidir o que fazer com os canteiros e poços já abertos, além de 1,7 bilhão que estão congelados à espera da retomada das obras. Então eu espero que as obras sejam retomadas, né? Porque aqui na minha região a mobilidade é precária, bem precária. Então, tomara que as obras sejam retomadas, porque desistência seria uma coisa muito catastrófica, né? Seria muito ruim. Mas creio que, como tem bastante não bastante feito, 15% apenas, mas uma parte feita, eu creio que a desistência não será possível, né? A gente vai... Provavelmente eu tenho uma visão boa, uma esperança sobre a linha 6 laranja. Então vamos ver, vamos esperar aí pelas próximas decisões. Agora as obras da CPT, a gente tem a linha 7 Rubi, as obras na Francisco Morato, modernização das vias, uma coisa muito importante, porque a linha Rubi é um dos sistemas mais precários da CPTM, né? Eu vou estar filmando as obras da estação Francisco Morato, não cheguei a filmar ainda, mas vou dar mais atenção para isso, né? Porque é uma obra muito interessante da CPTM que merece maior destaque aqui no nosso canal. A linha 8 Diamante, a concessão, né, das modernizações, a iniciativa privada, né, que vai ser concedida para a linha 8 Diamante, é um outro problema, um outro empecilho que o futuro governador deverá enfrentar, né. A extensão até Varginha, né, da linha 9 Esmeralda, que já foi retomada esse ano aqui pelo governador Márcio França, e essas estações também atingem o extremo sul, região precária de transporte também, então é muito importante a gente dar visibilidade a essas obras. A modernização da linha 10 Turquesa, né, com uma modernização tanto de trens como de estações, e a construção de estações, né, de antigas estações como a Parada Pirelli, né, que a gente falou sobre ela inclusive nos podcasts, a construção da estação Parque da Moca, né, muito interessante, e as integrações, as futuras integrações com o monotrilho. Então, vamos para a linha 11 Coral, a estação Suzano e trem direto até Mogi das Cruzes. O trem direto até Mogi das Cruzes era uma das propostas do primeiro turno, né, de vários governadores, vários candidatos. Então, a gente sabe que atualmente o sistema de trens da linha 11 Coral, normalmente o Expresso, ele faz isso daí, ele não é um trem direto, né, ele para nas estações, então a proposta é ter um trem direto até Mogi das Cruzes, né? Normalmente a gente tem a baldeação em Guaianazes ou é o Expresso parando nas estações. E a própria estação Suzano, né? A estação Suzano, ela tem uma plataforma da linha 12 Safira, ou seja, uma extensão da linha 12 que está planejada, inclusive
já está quase pronta, né? Só falta a implantação dos trilhos, né? Que vai ser uma extensão de Calmon até Suzano. Ou seja, tanto a linha 11 Coral, tanto a linha 12 vão chegar ali em Suzano. Então, um objetivo muito bom. A linha 12 é a modernização de vias e novos trens, né? Muito importante. As estações da linha 12 são muito precárias, né? A maioria delas, como o Engenheiro Manuel Feio, por exemplo, que é uma estação muito feia, como diz o nome, mas é muito importante ver isso também. A linha 13 entrega os novos trens, como eu já falei para vocês. Os trens da série 2500, os trens absolutamente novos, né? Totalmente novos. E eles estão previstos, né, no primeiro semestre do ano que vem, como eu falei para vocês. Então, mas a gente tem também a outra ideia, que é a expansão da linha 13 Jade, né? Que tem um projeto até a região da Moca, né, o Parque da Moca, ali a Vila Mariana, até Chácara Clabinho, muitos dizem, né? E até Arujá também, né? Arujá é uma proposta nova que eu não tinha visto, né? A gente tinha visto aquele mapa até Pimentas, né? Ali em Guarulhos, mas Arujá é um novo projeto de expansão muito interessante também, porque Arujá é uma região só acessível por ônibus, né, aqui pela cidade de São Paulo. A linha 15 Prata, conclusão de estações faltantes, decisão sobre expansão até a cidade de Tiradentes. Esse é um problema delicado, né, porque a gente teve a paralisação das obras, né, a gente tem essa expansão até a cidade de Tiradentes que está estagnada, né, a licitação da estação Jardim Colonial também. Então a gente tem que ver esse problema aí que tem que ser resolvido o mais rápido possível. E a linha Ouro, né? Conclusão da obra e solução para o consórcio Monotrilho Integração. Então a gente tem aquele problema de timing, né, das obras, né? São duas partes realizadas por empresas diferenciadas. Então uma parte está avançada, outra parte está sofrendo problemas, né? Nas extensões. Então é outro projeto, outro problema que tem que ser resolvido. E por último aqui a gente tem a linha 18 Bronze, que a gente já falou sobre ela inclusive. E a gente vai falar um pouquinho também sobre o trem intercidades, o TIC, né? Então ele é muito importante, é um projeto de praticamente todos os candidatos aí, inclusive dos dois do segundo turno. Então é um projeto bem antigo já e é muito interessante, né? A gente tem fases de expansão aqui, inclusive a primeira fase, essa fase da Água Branca aqui até a Nova Odessa, no caso Jundiaí, Louveira, Vinhedo, Valinhos e Campinas. Essa é a parte prioritária aqui do próximo governo, talvez. A gente tem essa expansão aqui, São Roque até Sorocaba, né? Uma expansão bem interessante. Essa expansão que é do aeroporto de Guarulhos, inclusive da linha 13 Jade, né? Uma expansão que pode ser feita por ali. E uma expansão bem interessante, né? Até Santos, ou seja, imagina você indo para a praia de trem. Seria uma coisa interessante. Isso existia antes, lembrando que existiam trens para todos esses lugares aqui, né? Existia um sistema ferroviário muito mais desenvolvido, né? Só que, infelizmente, a precariedade, a falta de investimento nessas áreas, né? Elas foram esquecidas, né? Em detrimento, né? Por conta do setor rodoviário. Então, já existia isso antes, né? É óbvio que era um sistema bem precário, né? Os trens eram bem velhos, tal, a viagem era bem demorada. Mas o TIC é um projeto grandioso, um projeto bem interessante que pode ser estendido aqui, inclusive nessa região até o Rio de Janeiro, né? Porque com a formação da megalópole, né? Megalópole que a gente tem em São Paulo, Rio, né? É um projeto bem viável esse projeto de realizar a conexão ferroviária de São Paulo até o Rio de Janeiro. Então, é isso, pessoal. Concluímos aqui esse podcast e eu espero que vocês tenham achado interessante essa parte aí das propostas, dos problemas que o novo governador de São Paulo terá que enfrentar. Então, eu espero que vocês escolham com consciência entre esses dois, né? Escolham aquele mais competente, né? E eu não vou entrar no mérito de política, né? Ainda mais porque a política está meio estranha ultimamente. Mas espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se, deem um like, ativem a notificação, né? E divulguem o canal. Estamos quase alcançando aí os 500 inscritos aí, pessoal. Muito bom. 500, como eu falei para vocês. Então, muito obrigado, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo aí. Falou!